Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula de história. Hoje vamos falar a respeito dos indígenas nos dias atuais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses ou outros que vieram para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Essa redução se deu por vários fatores, como aprisionamento, escravidão e mortes causadas por conflitos com os não indígenas, além das doenças transmitidas entre eles. Esse encontro dos indígenas com os povos portugueses e outros povos dificultou a conservação de seus costumes e o modo da vida tradicional deles, dos indígenas. Para os povos indígenas que sobrevivem, surgiram outros desafios. Alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Então foi ficando complicado, Com a presença dos portugueses e de outros povos aqui, os indígenas tiveram que se adaptar a esse novo modo de vida. Muitos foram perdendo seus costumes, eles tiveram que abandonar as terras, mudar todo o seu modo de vida. Por isso, muitos costumes foram se adaptando à nova realidade. Ao mesmo tempo, alguns grupos que se recolheram ou mantiveram mais no interior do país conseguiram manter seus costumes próximos das tradições. Atualmente, mesmo em número menor, se comparado com a época da chegada dos portugueses, os indígenas ainda lutam para preservar sua cultura e seus acervos. E seu acesso à terra, perdão. Ao contrário desses tempos passados, hoje os indígenas estão mais amparados porque são cidadãos brasileiros, reconhecidos por lei. Então, são poucos que ainda mantêm seus costumes, suas tradições. Por quê? Porque foram se juntando, com os outros povos que chegaram aqui no Brasil. Aí esses costumes e tradições foram se perdendo. Mas teve alguns que moravam mais para o interior, lá mais para o meio da mata. Então eles conseguiram, ainda manter um pouquinho das tradições deles. E aí, com o passar do tempo, eles foram reconhecidos como cidadãos brasileiros e amparados pelas leis. Então, aí essa turma, essa parte, conseguiu continuar com seus costumes. Na página 253, terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir-lhes esse direito, existem 2 demarcados de uso exclusivo, chamados de terras indígenas. Dessa maneira, todas as riquezas naturais da terra onde eles vivem, como a madeira das árvores, os animais, as plantas, os peixes dos rios e os minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência dessa comunidade. Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizados em várias regiões do Brasil, com concentração na Amazônia Legal. Então, pessoal, essas terras que ainda são consideradas terras indígenas, tudo que tem dentro dela é para o consumo deles. Não pode outras pessoas, outros povos entrarem lá para tirar essas madeiras, esses minérios, os peixes. Não, é só deles. Por quê? Porque é conservado por lei, é deles. Porque é chamado como terras indígenas, é uma lei. Então não pode ser tirado deles. A influência indígena na cultura brasileira. A contribuição indígena na formação da cultura brasileira é bastante grande. Podemos encontrar na própria língua portuguesa, na formação de alguns nomes como Cauã, Ubiratã, Saci-Pererê, Sabiá e etc. Na culinária, tapioca, pirão de peixe, comida à base de milho,
mandioca, batata doce, palmito, frutas como guaraná, entre outras. O uso de alguns medicamentos para fazer chá para tratar doenças que utilizam plantas e ervas medicinais. No artesanato, em algumas lendas do folclore. Na música e instrumentos musicais como flautas e chocalhos. No hábito de tomar banho todos os dias. Na pesca. No uso de utensílios de barro, palha e madeira. A influência desses primeiros povos que aqui habitaram é vasta e muito importante. Cada contribuição deve ser reconhecida e valorizada pela sociedade brasileira. Então, pessoal, nós temos um toque indígena, porque a maioria das coisas, a gente tem muitas pessoas que tem nome de Cauã, Biratã, vocês conhecem o Saci Pererê, um sabiá, que é um pássaro, comida, tapioca, mandioca, batata doce. Então, tudo, o chazinho que a avó faz ali para tirar a dorzinha na barriga, um chazinho de hortelã, de erva doce. Então, isso é tudo do indígena. Então, nós temos um pouco de cultura indígena na nossa cultura. Um pouco, não muito, né? Tomar banho todos os dias, é dos indígenas, certinho? Na página 254. Marque o que é influência indígena na cultura brasileira. Então, vocês vão marcar. Dormir em rede, ir ao cinema, pescar, usar utensílios de barro e palha, usar sapatos, comer mandioca e milho, usar roupas coloridas, tomar chá para curar doenças e andar descalço. Quais que você aqui tem mais de uma? Tem bastante. Quais que vocês acham que é uma influência indígena? Aí você vai colocar um xizinho na que você acha que é. Tem mais de uma, certinho? São chamadas de terras indígenas os locais ocupados A. pelos portugueses, B. pela comunidade indígena de uso exclusivo deles, C. apenas pelos indígenas tupis e D. somente pelas crenças indígenas. Aí você vai marcar qual você acha que é a correta. Momento de descobertas. Pesquisa em grupo. Aqui só tá falando de uma pesquisinha aqui, ó. A diferença indígena no Brasil, recolher figuras, reportagens, indica... Não, essa daqui vocês não precisam estar colocando, não precisam estar fazendo, não, tá certo? Ou se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer assim, ó. Uma arte indígena, letrinha A, arte indígena. Vasos, potes de barro, cestos, só colocar na frente. Letrinha B, vocês coloquem na apostila mesmo, aqui na frente da apostila, ó. Artes, cestos de barro, potes de barro, cestos. Aí letrinha B, instrumentos musicais, ritmos, músicas e danças indígenas. Vocês podem pôr chocalho, certinho? Receitas de comida de origens indígenas, cuscuz, certinho? Nomes de cidades, pessoas, plantas, animais de origem indígena. O que a tia falou lá, o Cauã, o Biratã. Problemas atuais vividos pelos indígenas no Brasil. O que eles têm? Problemas, certinho? Na página 255. Nossa língua recebeu grande influência dos povos indígenas. Na língua portuguesa, por exemplo, existem muitas palavras que são de origem tupi. Junte as sílabas da mesma cor que estão no quadro a seguir e encontre algumas palavras e depois copias. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Por exemplo, tem o azul aqui, ó. Gambá. Aí vocês vão coisar aqui. Vamos ver outro. Peraí, deixa eu ver que não tá. Não. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Ó. Pera aí, só um pouquinho que a tia vai ver aqui, porque tá meio coisa, ó. Aí vocês vão montando, ó. Guarana. Tem aqui. Peroba. Maracanã. O gambá. Pajé.
Siri, jurubeba, capivara e biju. Então, vocês vão unir as cores e vão montar as palavras que nós conhecemos, palavras conhecidas nossas, certinho, pessoal? Qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a tia, que a tia ajuda vocês, certinho? Beijos e fiquem com Deus.